Olá, tudo bem? Meu nome é Gisele Angelina Bassani e hoje eu apresento um trabalho para o componente curricular Seminário de Linguística 1, Tópicos em Análise de Discurso, ministrado pelo professor Dr. Jacó dos Santos Biziac, do Programa de Pós-Graduação em Linguística do IEL da Unicamp. O corpus escolhido para a análise é um conto escrito pela Marina Colasanti, intitulado A Mulher Ramada, presente no livro Doze Reis e a Moça no Labirinto do Vento. Então, trabalharemos o conto A Mulher Ramada como corpus de análise e para isso utilizaremos as leituras realizadas na disciplina Seminário de Linguística 1, Tópicos em Análise do Discurso, e as discussões acerca das questões de gênero. Assim, nós buscaremos desenvolver um gesto de leitura do conto A Mulher Ramada como uma possibilidade de leitura discursiva, ou seja, que trabalha com a materialidade, considerando as condições ideológicas e históricas apresentadas pelo texto, em suas possibilidades de significação. Há outras possibilidades de significação, no entanto, este é o caminho que escolhemos para trilhar. Quanto aos nossos objetivos de análise, selecionamos três para desenvolver este trabalho. O primeiro, nós buscamos localizar o texto diante das suas características relativamente estáveis, no caso, gênero discursivo. A segunda é localizar a importância desse texto literário na historicidade de obras de autoria feminina, bem como suas condições de produção. E o terceiro, buscamos identificar o modo como os efeitos de sentido sobre a posição de masculino são construídos como sujeito da ação, ao mesmo tempo em que os efeitos de sentido sobre a posição de feminino são construídos como objeto dessa posição de masculino e como isso discursivamente funciona no texto. Bom, quanto ao nosso primeiro objetivo, que é sobre o texto diante de suas características relativamente estáveis, gênero discursivo. Bom, a análise de discurso francês, articulada neste trabalho pelas obras de Orlandi, selecionamos as obras Análise de Discurso, Princípios e Procedimentos e Discurso e Leitura, trabalha com a categoria de efeitos de sentido. Assim, um dos aspectos que nos influenciará na leitura e numa possível compreensão do texto escolhido é a forma como ele é inscrito socialmente, uma vez que nos inscrevemos no mundo de diversas formas, e isso possivelmente gerará algum sentido que vai mudar a depender do objetivo, do contexto, do tempo, do espaço, das pessoas envolvidas, enfim, de vários fatores que influenciam, por sua vez, o sentido da interação. Essas diversas formas, elas estão escritas no social e são pensadas e analisadas também por Bakhtin, trouxemos Bakhtin, 2011, como formas mais ou menos estáveis de enunciados que possibilitam a compreensão entre sujeitos. Nas próprias palavras do autor, cada enunciado em particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso. Como vocês podem ver aí na citação, é um texto de 2011. Ora, e por que saber disso nos é importante, simplesmente porque esses tipos relativamente estáveis de enunciados organizam a nossa relação com o mundo e com as pessoas. Desde um simples cumprimento, como por exemplo, olá, bom dia, ou um bilhete deixado na geladeira, fui no mercado, volto logo, até um extenso texto teórico que propõe explicar o complexo funcionamento da sociedade. O que temos são enunciados organizados em formas relativamente estáveis que geram efeitos de sentido e, desse modo, nos possibilitam a sua leitura. Sabendo disso, buscamos então acessar o conto, o texto, A Mulher Ramada, segundo a sua organização discursiva, que é inscrito na literatura segundo a formação discursiva da crítica literária como conto ficcional. E o que significa ser um conto ficcional? Significa que leremos esse texto sabendo da sua concisão, isso pois ele se trata de uma narrativa curta, e também que os conflitos são perpassados pela ordem da ficção, nesse conto em específico, por aquilo que a crítica literária denomina como ficção maravilhosa.
em que há a presença de elementos sobrenaturais, e isso é aceito sem surpresas nessa perspectiva, né? Além disso, esse texto, assim como outros textos, carregam elementos em sua produção que revelam aspectos mais gerais da qual faz parte, ou seja, né, ele carrega em si aspectos de sua condição de produção, que vamos discutir ao longo desse vídeo, né, ao longo do trabalho. Bom, como tópico 2, né, nós colocamos a questão da importância desse texto literário na historicidade de obras de autoria feminina, bem como suas condições de produção. Nesse momento, nós utilizamos principalmente os textos da crítica feminista e literatura de autoria feminina da Lúcia Zolin, presentes no texto Teoria Literária, Abordagens Históricas e Tendências Contemporâneas. E, como nós podemos observar nela, né, em Zolin, há algum tempo que estudos relacionados à crítica literária, mais especificamente os estudos ligados à crítica feminista, vêm questionando a recorrente prática acadêmica patriarcal, uma vez que, como nós podemos constatar aqui na citação, a constatação de que a experiência da mulher como leitora e escritora é diferente da masculina implicou significativas mudanças no campo intelectual, marcado pela quebra de paradigmas e pela descoberta de novos horizontes de expectativas. Assim, esses estudos eles passaram a empenhar esforços para localizar e para evidenciar as correspondências existentes entre os espaços de poder e de sexo. Ainda, né, segundo Zolin, trata-se de um modo de ler a literatura confessadamente empenhado, voltado para a desconstrução do caráter discriminatório das ideologias de gênero, construídas ao longo do tempo pela cultura. Ler, portanto, um texto literário tomando como instrumentos os conceitos operatórios fornecidos pela crítica feminista implica investigar o modo pelo qual o texto está marcado pela diferença de gênero, num processo de desnudamento que visa despertar o senso crítico e promover mudanças de mentalidades, ou, por outro lado, divulgar posturas críticas por parte das escritores e escritoras em relação às convenções sociais, que historicamente têm aprisionado a mulher e tolhido os seus movimentos. Desse modo, né, nós localizamos então o conto A Mulher Ramada, escrito, né, pela Marina Colasanti, diante deste panorama que busca confrontar a lógica predominante que é marcada pela ordem masculina, visto que apresenta a questão da opressão da mulher de uma forma bem marcada, chamando a atenção para as posições que são construídas no texto e que funcionam como passíveis de significação, uma vez que remetem a efeitos de masculinidades e de feminilidades existentes em suas condições de produção. Esse movimento, que evidencia as condições de produção da obra, pode ser percebido no seguinte trecho que nós trouxemos aqui no slide, e que está presente, né, no conto. Durante meses trabalhou conduzindo os ramos de forma a preencher o desenho que só ele sabia, podando os espigões teimosos que escapavam à harmonia exigida. E aos poucos, entre suas mãos, o arbusto foi tomando feitio, fazendo surgir dos pés plantados no gramado 2 lindas pernas, depois o ventre, os seios, os gentis braços da mulher que seria sua. Diante deste trecho, né, que nós trouxemos, é possível perceber o modo como a posição de feminino inscrita no texto, mais especificamente no texto citado, é marcado pela imposição do que é inscrito como ele, no caso, o jardineiro. Uma posição de masculino possível. Assim, as sequências discursivas destacadas, né, que nós trouxemos grifadas, trabalhou conduzindo os ramos de forma a preencher o desenho que só ele sabia, podando os espigões teimosos que escapavam à harmonia exigida, fazem funcionar efeitos de posição de ação, efeitos de posição de alguém que trabalha, que conduz, que sabe, em oposição a uma mulher objeto que sofre os efeitos de sentido da posição desse sujeito da ação, do trabalho. Assim, esse sujeito marcado como feminino é moldado por quem sabe,
Enfim, ela funciona como efeito de realidade por uma posição que é marcada pela falta de ação. Então, né, explicita-se, né, dessa forma duas posições contrárias, em que uma é marcada por verbos que designam ação, e a outra posição é que sofre a ação desse sujeito ativo, o que nos remete, então, à memória acerca de discursos relacionados ao falocentrismo, falocentrismo, que segundo Zolin, né, a autora que nós trouxemos para fundamentar essa discussão, é a lógica predominante no pensamento ocidental, que é a ordem masculina, e ao patriarcalismo, que remete à memória das diversas opressões sofridas pelas mulheres ao longo de sua história, e que tem como opressor, então, posições de masculino como autoridade preponderante e incontestável. Diante, então, né, de tais aspectos percebidos no texto, nós partimos da premissa de que, como consta na citação, o estudo da linguagem não pode estar apartado da sociedade que a produz. Os processos que entram em jogo na constituição da linguagem são processos históricos sociais. Diante disso, né, identificamos o conto diante de sua materialidade. Por isso, realizamos sua leitura identificando seu cunho de questionamento ou crítica das condições colocadas como ordem do dia diante das condições de suas condições de produção, do que reforço delas. Isso pois a posição que sofre a ação resiste, mesmo diante das insistências do jardineiro, como dá para perceber no trechinho colocado aqui no slide. Os espigões teimosos que escapavam à harmonia exigida. E isso é percebido pelo uso do adjetivo teimosos, referindo-se à ação dos espigões, ou seja, referente à rosa mulher, que insistiam em escapar, isso é, em fugir, colocar-se fora de uma situação de aprisionamento. Além disso, nós podemos perceber esse tom de questionamento das condições estabelecidas quando, ao final do conto, momento em que não há ação do jardineiro, pois ele veio adoecer, é possível perceber que a posição que obedecia ao jardineiro, né, passa a ter uma posição de ação no tocante a si próprio. Embaralhar, como a gente consegue ver na citação. Embaralhando-se aos cabelos, desfazendo a curva da testa, uma rosa embabadava suas pétalas entre os olhos da mulher. E já outra no seio despontava, florida, nunca rosa mulher fora tão rosa. Um trecho do conto da Colaçante. Desse modo, né, vemos a passagem de uma posição que inicialmente obedecia ao esforço do jardineiro, né, do seu jardineiro, para depois, florida, nunca rosa mulher fora tão rosa. Ou seja, deixando uma posição de subalternidade em relação ao jardineiro para uma posição de transcendência do que era imposto a ela. Enfim, a posição de feminino no texto rompe com os valores impostos por essa posição do jardineiro, né, que funciona como efeito de predominância da lógica masculina, pavimentando então o caminho para subverter as suas condições, lidas como efeito de submissão, e assim abrir outras possibilidades de significação para posições de femininos que não sejam apenas relacionadas à memória da resignação e passividade, como impõe o discurso relacionado ao patriarcalismo, que, segundo Zolin, faz funcionar uma memória de domínio de posições masculinas em relação a posições de femininos. Bom, por fim, vamos iniciar a última parte desta análise, que aborda o modo como os efeitos de sentido sobre a posição de masculino são construídos como sujeito da ação, ao mesmo tempo em que os efeitos de sentido sobre a posição de feminino são construídos como objeto dessa posição de masculino, e como que isso discursivamente funciona no texto. Bom, como nós dissemos anteriormente, né, buscamos acessar o conto A Mulher Ramada segundo uma perspectiva discursiva, que, segundo Orlandi, visa a compreensão de como um objeto simbólico produz sentidos,
como ele está investido de significância para e por sujeitos. Desse modo, né, propomos um gesto de leitura do conto, tentando compreender como esse texto ou como seus enunciados eles foram construídos e então eles são lidos como efeitos de sentido. Segundo essa perspectiva, né, ainda em Orlandi, o sentido não existe em si, mas é determinado pelas posições ideológicas colocadas em jogo no processo socio-histórico em que as palavras são produzidas. Então, sobre essas premissas, partiremos para entender as posições de feminino e masculinos aludidas no conto e como que elas passam a funcionar como efeitos de sentido. Ressaltamos, no entanto, né, que essas posições de masculinidade e de feminilidade trazidas no texto são possibilidades de significação diante de outras possibilidades estabelecidas social e historicamente diante das condições de produção do texto. E isso proporciona certos efeitos de sentido e não outros efeitos de sentido. Bom, partindo para o conto, né, podemos dizer que há duas posições de sujeitos que são enunciadas e marcadas numa posição, há duas posições de sujeito que são enunciadas e marcadas numa relação como contrários um ao outro. Contudo, o enunciador do texto ele inicia o conto caracterizando e localizando o que se desenvolverá como sujeito da ação ao longo do conto, mas que a princípio ele é marcado pela falta de espaço, pela falta de voz, de ação, como nós podemos perceber e observar na seguinte passagem do conto da Marina Colasanti. A ele, no canteiro mais afastado do jardim, que a seus cuidados cabia, ninguém via. Plantando, podando, cuidando do chão, confundia-se quase com suas plantas, mimetizava-se com as estações. E às vezes, distraído, murmurava sozinho alguma coisa. Sua voz não se entrelaçava à música distante que vinha dos salões, mas se deixava ficar por entre as folhas, sem que ninguém a viesse colher. Percebemos, né, nas sequências discursivas destacadas que esse sujeito que está sendo colocado pelo enunciador era limitado ao espaço do canteiro mais afastado do jardim, de modo que ninguém via. Além disso, ao jardineiro cabia cuidar do chão, e de tão invisível que se fazia, né, ele se confundia-se quase com suas plantas, né, segundo o trechinho aí. Mimetizava-se com as estações, que são colocadas aí pelo enunciador. O advérbio quase faz com que o jardineiro seja comparado a uma posição de quase planta, isto é, de alguém entre o inanimado e as formas mais limitadas de vida. Além disso, e por consequência, né, dessa caracterização, é possível perceber que o falar, né, ato considerado imanentemente humano, não lhe era possível. Ele apenas murmurava, mas ninguém ouvia. Em síntese, a esse sujeito, né, o jardineiro, restava murmurar sozinho, no canteiro, né, mais afastado do jardim, como um sujeito colocado à margem do que é considerado humano. Entretanto, aos poucos, esse sujeito passa a sentir a dor da sua condição e solidão, e essa solidão, né, ela toma conta do seu ser, como nós podemos observar nesse trechinho colocado no slide. Já era tempo de ter uma companheira. A partir de então, né, o sujeito jardineiro, que antes era significado diante de sua existência marginal, confundia-se quase com suas plantas, agora passa a ser um sujeito da ação que durante meses trabalhou conduzindo os ramos de forma a preencher o desenho que só ele sabia. Agora, né, no texto, uma posição de feminino passa a ser enunciada sob um efeito de sentido a partir da relação que o jardineiro estabelece com as condições de produção ensejadas pelo texto. Trabalhou conduzindo o desenho que só ele sabia. Isto é, o desenho que é ideologicamente construído e que, portanto, é inscrito no imaginário da posição do jardineiro acerca acerca desse ideal de feminino, né?
Essa possibilidade de posição de feminino, de mulher, é construída simbolicamente na forma de roseira. Assim, com o passar do tempo, essa posição de masculino enunciada no texto vai moldando esse sujeito feminino conforme o seu ideal de beleza. E, desse modo, o corpo feminino ele vai tomando forma, a forma que o jardineiro mantém no seu imaginário acerca de feminilidade. Ou seja, o jardineiro passa a ser o sujeito do saber nessa relação abordada no texto. Durante meses, trabalhou conduzindo os ramos de forma a preencher o desenho que só ele sabia, podando os espigões teimosos que escapavam à harmonia exigida, e aos poucos, entre suas mãos, o arbusto foi tomando feitio, fazendo surgir dos pés plantados no gramado 2 lindas pernas, depois o ventre, os seios, os gentis braços da mulher que seria sua. Por último, cuidado maior, a cabeça levemente inclinada para o lado. O jardineiro ainda deu os seus últimos retoques com a ponta da tesoura. Ajeitou o cabelo, arredondou a curva de um joelho. Bom, a partir do que é estabelecido ideologicamente pelas condições de produção, é possível observar nesse trecho citado que as possibilidades de posição de feminino enunciada é minuciosamente enquadrada pelo sujeito jardineiro, segundo o seu imaginário acerca do que pode ser idealizado como feminino. Isso fica explícito nos verbos usados pelo enunciador para descrever a ação do jardineiro para com a construção da posição de feminino. Trabalhou conduzindo, podando, ajeitou, arredondou. Além disso, vemos uma relação de mímese sendo construída entre a posição da roseira e a posição da mulher. E esse processo ele contribui para a estabilização do sentido que está sendo proposto, de que a posição de sujeito feminino é marcada pela passividade, aceitação, submissão, ausência de voz, vontade, enfim, etc. Que, assim como uma planta, é moldada segundo as vontades do sujeito que a tem. Esse processo de mímese entre a posição e desenvolvimento da planta e a posição de mulher, em detrimento da vontade e posição do jardineiro, de masculino, também pode revelar o embate de forças daquilo que consideramos ideológico e se encontra no campo do controle humano dos corpos, da manipulação, em contraste a uma posição que remete à força da natureza, a algo mais natural e subversivo, em que o enquadramento do que é colocado como normal, é rompido e transgride pelo que sempre escapa ao que é controlável. Nesse caso, a posição de feminino mimetizada a essa força natural que rompe com o padrão das formas mantido no imaginário do jardineiro é percebida no seguinte trecho, que nós trouxemos aí no slide. Durante meses trabalhou conduzindo os ramos de forma a preencher o desenho que só ele sabia, podando os espigões teimosos que escapavam à harmonia exigida. Diante de tal trecho, diante de tal sequência discursiva, mas especificamente por meio da sequência, trabalhou conduzindo os ramos de forma a preencher o desenho que só ele sabia. Fica explícito a relação de domínio que essa posição de masculino como sujeito da ação se impõe sobre a posição de feminino, ou seja, nessa construção esse feminino é sentido e significado como objeto dessa relação. Assim, a sequência, os espigões teimosos que escapavam à harmonia exigida, explicitam um efeito de sentido transgressor e resistente ao padrão de beleza inscrito no imaginário do jardineiro, uma vez que ele poda aquilo que, em sua perspectiva, sobra, ou então transgride o sentido e o significado esperados. Mas, enquanto todos os arbustos se enfeitavam de flores, nem uma só gota de vermelho brilhava no corpo da roseira. Nua obedecia ao esforço do seu jardineiro, que, temendo viesse floração romper tanta beleza, cortava, rente todos os botões. De tanto contrariar a primavera, adoeceu, porém, o jardineiro.
Nós podemos ver, né, novamente, a posição de masculino como sujeito da ação e a posição de feminino sendo construída como objeto desse sujeito masculino. Essa construção de sentido fica evidente nas seguintes sequências enunciativas. Obedecia ao esforço de seu jardineiro. Cortava rente todos os botões. Assim, percebemos que ao se referir ao comportamento da rosa mulher, o enunciador ele usa o verbo obedecia, ou seja, acata, cumpre, submete-se ao que lhe é posto. Já para referir ao comportamento do jardineiro, né, o enunciador usa o verbo cortava, como sinônimo de tolher, eliminar aquilo que não se encaixava no desenho ideal de ser, inscrito social e historicamente. Contudo, né, diante da ausência dessa posição de masculino, quando veio adoecer por tentar controlar o incontrolável, significado pela força da natureza e identificado na palavra, no conto, né, na palavra primavera, o sujeito rosa mulher, significado pela submissão, se desloca no movimento de tornar-se sujeito da ação. E assim, como vemos no trecho, embaralhando-se aos cabelos, desfazendo a curva da testa, uma rosa embabadava suas pétalas entre os olhos da mulher, e já outra no seio despontava. Florida, nunca rosa mulher fora tão rosa. Ou seja, o sujeito mulher rosa, ou rosa mulher, antes rosa mulher, agora mulher rosa, vestiu-se de si, vestiu-se do que poderia ser, no caso, Florida, significando a si como sujeito, e não mais como objeto da relação com a posição de masculino. Enfim, quando esse sujeito feminino se distancia da posição de masculino, que a conduzia, desenhava, podava, retocava, ajeitava, enfim, todas as palavras colocadas no texto, ela passa a transgredir o esperado e no movimento que desloca o seu ser, de objeto da ação a sujeito da ação, construindo desse modo uma nova possibilidade discursiva de existir e de ser. Agora, rosa mulher, com R maiúsculo. E só então, depois deste movimento de libertação, né, desse corpo e de ser feminino enunciados no texto e que remete ao imaginário social acerca do que é ser e existir como feminino, que ambos, jardineiro e rosa mulher, passam a se completar e coexistir como sujeitos numa relação que envolve, que abraça, que completa, atualizando desse modo as possibilidades de se inscrever como posições de masculinidades e de feminilidades diante das suas condições de produção. E seu coração de jardineiro soube que nunca mais teria coragem de podá-la, nem mesmo para mantê-la presa ao seu desenho. Então, docemente a abraçou, descansando a cabeça no seu ombro, e esperou. E sentindo a sua espera, a mulher rosa começou a brotar, lançando galhos, abrindo folhas, envolvendo-o em botões, casulos de flores e perfumes. Bom, com essa citação, nós chegamos ao fim da nossa possibilidade de leitura e análise, né, do conto A Mulher Ramada, da Marina Colasanti. Espero que vocês tenham gostado. Esses foram nossos textos utilizados, né, nossa fundamentação teórica. E obrigada!